Internautas do JMV-TV, o pastor luterano Nelson Weingart foi homenageado na noite desta segunda-feira, dia 28 de abril, aqui na Câmara de Vereadores de Timbó. Homenagem que o pastor recebeu dos vereadores e, logicamente, um projeto de autoria dos vereadores Rubens Boschar e também do vereador Valdemar Gebauer. A segunda em 66 e a terceira em 93. E se Deus o permitir, quero continuar a beber desta água até o fim de meus dias. Eu estou aqui com o pastor Nelson Weingart, pastor luterano, recebendo essa bonita homenagem na noite de hoje aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Pastor Nelson, que por muitos anos atuou aqui nas paróquias da nossa região e também de Timbó, que representa esta homenagem na noite de hoje, pastor. Muito obrigado. É uma noite muito especial. Eu nunca contava com essa homenagem. Eu estou 37 anos morando em Timbó e participei de uma boa parte da história dessa região. Mas eu me considerava alguém de Timbó, mas receber esta homenagem eu não esperava. Pastor Nelson, me diz o seguinte, o senhor também foi um dos responsáveis aqui em Timbó pela aproximação entre luteranos e católicos, né? Sim, certamente. Em 1966, o padre Martinho Stein e eu nos tornamos grandes amigos. E ali nós dois começamos a sonhar de trabalhar numa reconciliação de nossas comunidades católica e luterana. E no início era muito difícil ver esse sonho progredir, porque havia uma história de 500 anos de recíprocas acusações e difamações e assim por diante. Mas aos poucos, o povo de Timbó, tanto luterano como católico, começou a acompanhar nossos sonhos. Em 1969, no centenário, aqui aconteceu o primeiro culto ecumênico a nível de bispo católico e bispo luterano, em nível de Santa Catarina e provavelmente em nível de Brasil. E a partir dali, então, o ecumenismo cresceu. Mas não é a obra do padre Martinho ou minha, mas é do povo de Timbó que comprou o nosso sonho. Agora, pastor, o senhor está aposentado, mas continua na ativa, dando palestras, inclusive já escreveu vários livros e o último foi nesse mês de abril, né? Sim, nós tivemos na sexta-feira e sábado passado, agora, a Assembleia Sinodal do Sino do Vale do Itajaí. E nesta Assembleia eu lancei, isso é sério, meu último livro, que é um livro que faz um resumo, quase que uma condensação do meu trabalho pastoral com o título O Mundo da Superstição e que quer levar e engrandecer a fé cristã. Não é um livro de controvérsias, não é nada disso. É um livro de reflexão. De reflexão. Agora, pastor Nelson, logicamente a gente vive um novo momento. Como é que o senhor analisa
esse lado espiritual da década de 60 e agora? Houve uma grande transformação? Eu não sei se houve uma grande transformação. Algumas coisas mudaram, mas a essência da fé cristã, pelo menos daquela fé cristã que eu vivi em Timbó, não mudou muito, não mudou não. O que aconteceu é que nós tiramos barreiras que impediam um ver o outro como irmão. Isto caiu, isso é uma grande diferença. Ainda quando eu vim para Timbó, corria aquela célebre frase que os pais de ambos os lados não podiam permitir que os filhos casassem, um católico e um luterano. E ali tinha a célebre frase: Zwei glauben an einen Tisch, da hockt der Teufel dazwischen. Duas confissões eclesiásticas sentadas na mesma mesa, aí o diabo senta no meio. Então isso foi muito difícil superar isso. E isso é uma barreira que hoje não existe mais. Mas aqui, por exemplo, em Timbó, isso graças ao senhor com esta aproximação com a Igreja Católica. Sim, foi a consequência. Foi consequência. O senhor é natural de onde? De Santa Isabel, do município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis. O senhor teve uma grande atuação também em Blumenau, né, pastor? Eu trabalhei 12 anos em Blumenau como pastor no bairro da Velha e depois eu fui o primeiro sinodalo, o primeiro bispo do Vale do Itajaí, luterano naturalmente. E continua dando palestras, então? Cada vez menos. Eu estou com 77 anos, tive infarte, uso marca-passo. E eu acho que com 77 anos está na hora de devagar começar a descansar e voltar à minha primeira profissão. Eu sou filho de colono e eu gosto agora de trabalhar como colono numa chácara e plantar minha própria verdura, tudo com adubação natural. Então essa é a minha alegria hoje. Tenho 5 próprios netos e mais 39 netos postiços. Os netos de meus irmãos, eles são falecidos e de repente eles me adotaram como o avô deles. Então eu vivo me comunicando através do Facebook com todos eles e isso chega para um velhinho. A modernidade não lhe assusta. O senhor acompanha? Sim. Tá certo. Pastor Nelson Weingart, muito obrigado por essa entrevista. Que Deus lhe dê muita saúde. Muito obrigado. Foi um prazer também, através daqueles modernos meios de comunicação do qual o senhor fala, enviar uma saudação ao povo de toda a nossa região, independente de credo ou raça. Amo todos vocês. Um grande abraço. Vereador Rubens Borcher também foi um dos autores desse projeto, convidando o pastor Nelson Weingart, pastor luterano, nesta homenagem aqui na Câmara de Vereadores na noite desta segunda-feira, que representa também para o Legislativo e para a comunidade timoense essa homenagem partindo do Legislativo, vereador. Salmo, nós em ano passado já queria fazer esse projeto para fazer para o pastor Nelson, mas como presidente da Câmara eu não podia fazer projeto. Então esse ano eu com Valdemar Gueibauer fizemos o projeto para homenagear o pastor Nelson, que tanto fez por Timbó. Eu era luterano, agora sou católico, né? Como católico estou homenageando o pastor Nelson, que a minha infância passei a doutrina, a confirmação com o pastor Nelson. Aliás, a gente até estava comentando que esta homenagem vai entrar para a história de Timbó, essa homenagem ao pastor luterano Nelson Weingart. Foi o meu sonho sempre de muitos anos homenagear o pastor. Eu acho que entrou para a história, acho que vai entrar para a história. Nenhum pastor até hoje
foi homenageado, né? Mas é como pastor e como historiador também. Ele levou as coisas de Timbó, a vida alemã, sabe? Para os livros. Então isso nós fizemos de coração. Salmo, eu vou ser bem sincero, há muitos anos eu queria ter essa oportunidade para homenagear o pastor Nelson, porque onde ele vai, faz o discurso, a gente se emociona, sabe, com o discurso que ele faz, porque ele uniu as duas religiões aqui em Timbó. Tá certo. Ele uniu a católica e a luterana. Parabéns, vereador Rubens Borges, parabéns também ao vereador Valdemar Gebauer e os demais pares, demais vereadores, por esta justa homenagem a este homem religioso que tanto fez para a cidade de Timbó. E eu repito, que um dos feitos foi a aproximação entre luteranos e católicos. Tá, eu agradeço vocês e hoje vamos ter a homenagem que, como o Salmo falou, vai entrar na história hoje aqui na Câmara de Vereadores de Timbó. O Executivo também está integrado nesta homenagem da noite de hoje aqui na Câmara de Vereadores, onde os vereadores homenageando o pastor luterano Nelson Weingart. Ao meu lado, o prefeito Laércio Schuster Júnior, prefeito de Timbó, que veio dar um abraço e também prestar a sua homenagem a esta pessoa religiosa que muito fez por Timbó. É isso, prefeito? Não, sem dúvida nenhuma, né, Salmos? O que nós viemos aqui é retribuir a nossa homenagem ao pastor Nelson, que durante tantos anos dedicou a sua vida à união, né, dos católicos, dos protestantes, e nada mais justo esse gesto da Câmara de Vereadores de reconhecimento a toda a prática, todo o trabalho do pastor Nelson, que fez com que toda as nossas questões religiosas se unissem em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Isso representa muito, e é o que eu falei até, estava comentando, que entra essa homenagem para a história também de Timbó, né? Não, sem dúvida nenhuma, o pastor Nelson ele possui uma inteligência muito grande, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e com o seu jeito de ser ele influenciou gerações. Eu estava comentando com ele agora, eu estava fazendo o meu discurso do que eu poderia falar sobre o pastor Nelson, e vindo para cá eu lembrei de uma cena muito importante, que o meu avô, enquanto prefeito, sempre teve um carinho, uma admiração muito grande pelo trabalho do pastor Nelson, que era luterano. Meu avô era católico na época, enquanto prefeito, pastor Nelson era luterano, e eu cresci ouvindo falar dele. E hoje a gente está podendo ter a oportunidade de estar à frente da nossa prefeitura e poder participar desse momento de reconhecimento e de homenagem ao pastor, no qual eu cresci respeitando e admirando. E eu estava lembrando ele de uma passagem bem em meados de 2010, Salmo, que quando nós começamos a obra do Parque Central, ali no centro da nossa cidade, eu me encontrei com um pastor num culto da igreja luterana, e ele disse para mim: prefeito, amanhã na prefeitura eu vou lhe levar um livro que eu escrevi, a história da comunidade luterana de Timbó, e lá diz uma passagem de quase 50 anos atrás, que com certeza você não sabia. O terreno hoje onde você está construindo o Parque Central aqui no centro de Timbó, era da comunidade luterana, foi doado para a prefeitura com o objetivo de lá construirmos uma praça. E hoje você está fazendo com que esse desejo da comunidade luterana de 50 anos atrás se tornasse realidade. Então você veja bem, nessa época a comunidade luterana já pensava em dar para as famílias timboenses um espaço público de lazer, de convívio, de família, porque é nisso que nós acreditamos, Salmos, que nós precisamos trazer também para a coisa pública os bons ensinamentos familiares e cristãos. E a gente viu através do gesto do pastor Nelson e também de toda a comunidade luterana na história da nossa cidade. Internautas do JMV-TV, estou ao lado aqui do vereador Valdemar Gebauer, um dos autores desta homenagem ao pastor luterano Nelson Weingart. E que, logicamente, o vereador Gebauer sempre teve uma aproximação muito grande, sempre acompanhou muito o trabalho do pastor Nelson Weingart aqui em Timbó. Isso? Desde do centenário de Timbó, nós conhecemos o pastor Nelson, uma pessoa assim íntegra e dedicada à comunidade de Timbó. Então, eu acho que essa homenagem é merecida, é justa nessa sessão solene,
onde nós podemos dar a nossa gratidão em nome de Timbó e abraçá-lo como filho timboense mesmo, porque ele nasceu em Santa Teresa, mas a vida que ele tem dedicado à comunidade de Timbó, ao sino do Vale do Itajaí e às comunidades da nossa região, e eu acho que é uma homenagem merecida que a comunidade de Timbó abraçou com muito carinho esse cidadão timboense. Aliás, o pastor Nelson foi uma pessoa, um líder comunitário, um líder religioso, perdão, que aproximou muitos casais em épocas até de crise conjugal, né? Isso, e além disso, ele foi a pessoa que conseguiu unir as duas igrejas, a luterana e a católica. Isso aí foi um marco histórico até no Brasil, que ele conseguiu essa aproximação na época com o padre Martinho Stein, e isso ficou um marco. Eu acho que Timbó ficou conhecido no cenário nacional entre as duas comunidades, tanto a luterana como a igreja católica, pela disponibilidade e pelo empenho dos dois pastores e o padre católico Martinho Stein, que conseguiram unir as duas igrejas em prol da comunidade timboense. Uma homenagem que na noite de hoje, aqui 28 de abril de 2014, entra para a história de Timbó. Com toda certeza, eu acho que foi assim uma ideia luminosa, tanto do Urbão como da nossa, de homenagearmos uma pessoa que tem dedicado a sua vida integralmente para o município de Timbó. Então, ele está vivendo na cidade de Timbó Desde 1979? Exato, ele até me confidenciou que ele chegou a estudar aqui em 48, aqui na cidade de Timbó também, 1948. Então, ele já tem uma vida dedicada à comunidade. Então, como ele também diz para todos, que ele ama a cidade de Timbó. Então, nada mais justo de fazermos esta homenagem para ele.